Brasil, 2015. A classe trabalhadora brasileira vive um período de grandes desafios, castigada pelos efeitos de uma crise econômica que não fomos nós quem criamos. No dia a dia, estamos sendo obrigados a conviver com a alta da inflação, dos impostos e das tarifas públicas, cortes nos investimentos sociais, demissões em massa e ataques a direitos históricos. É o chamado ajuste fiscal, promovido pelo governo Dilma e apoiado por um Congresso Nacional dominado por patrões. O governo, na prática, não vai deixar de gastar em função do ajuste fiscal. O que ele está fazendo é apenas uma transferência de recursos. Então ele está tirando recursos das áreas sociais, recursos dos investimentos, para poder fazer caixa para o pagamento da dívida pública através da meta de superávit fiscal. O superávit primário. Então, na prática, o ajuste fiscal não é uma política para economizar efetivamente recursos, mas é uma política de concentração de renda. A tendência é que aumente o desemprego e, se os trabalhadores não conseguirem reagir à altura, pode existir pressão sobre os salários e redução da qualidade de vida da população como um todo. Outubro de 2014. Os brasileiros reelegem Dilma Rousseff. Numa disputa apertada com Aécio Neves, a petista leva melhor e ganha a eleição, com um discurso que pinta o Brasil com futuro cor-de-rosa. Não demora muito, porém, para que tudo parecesse cinza. Antes mesmo de iniciar o seu segundo mandato, Dilma dava sinais de que o discurso de campanha era apenas peça de marketing. A petista convocava para o seu time de ministros uma seleção contra os trabalhadores, com líder empresarial, ruralista e inimiga do sem-terra e um representante dos banqueiros. Estava claro, se os governos do PT já comandavam o país segundo os interesses dos mais ricos, a situação iria se agravar ainda mais. E foi exatamente o que aconteceu. No dia 30 de dezembro, quando o país só pensava nas festas de fim de ano, Dilma publica as medidas provisórias 664 e 665. Numa canetada, a presidente arrancava uma série de direitos de trabalhadores, aposentados e pensionistas. Aprovados com algumas alterações, os textos reduzem o acesso de milhões de brasileiros a direitos como auxílio-doença, pensão por morte, seguro-desemprego, PIS e seguro-defeso. A medida provisória 664 e a medida provisória 665 afetam principalmente os setores mais vulneráveis, mais pauperizados, mais empobrecidos e mais precarizados entre os trabalhadores brasileiros. O governo está atacando os desempregados, aqueles que recebem até um salário mínimo, que em geral estão em condições de instabilidade constante no emprego, e as viúvas. Os pensionistas vão estar jogados à própria sorte, essa é a verdade, porque a maior parte das relações ainda são consumadas e conjugadas no Brasil, elas são baseadas num princípio de solidariedade. Significa que se você trabalha e eu dependo de alguma maneira de você, esse é o fundo de todo o sistema previdenciário no Brasil. Uma das poucas conquistas que a classe trabalhadora conseguiu introduzir na Constituição Federal tem a ver com o princípio de solidariedade, que significa que se eu dependo de você e você vem a falecer, todos aqueles ganhos que você teria em vida, eles devem ser transferidos para mim. O que o governo está fazendo é acabando com este princípio de solidariedade, que foi uma conquista da classe trabalhadora, deixando a própria sorte, entregando, enfim, a todas as vicissitudes da vida, todas as dificuldades que vão estar sendo colocadas para quem depende essencialmente dessa remuneração. Outro terrível ataque aos direitos dos trabalhadores surge por meio do projeto de lei 4.330, que libera as terceirizações em todos os setores das empresas, inclusive em suas atividades principais. O projeto permite que patrões troquem os trabalhadores diretos por terceiros, com salários e direitos muito inferiores. Deputado federal eleito pela região, o ex-prefeito e empresário Eduardo Cury, do PSDB, também votou a favor da terceirização. Se o PL 4.330 passar, o Brasil sofrerá um enorme retrocesso na questão dos direitos trabalhistas. A meu ver, o pior impacto, ou seja, nós vamos ter impactos bastante prejudiciais
com essa lei entrando em vigência. Agora, o pior que eu vejo é a questão da atividade fim, não é, ser aceita a terceirização como atividade fim. Hoje, sou juiz há 22 anos e desde o meu primeiro dia de trabalho, cotidianamente nós temos diversas situações de enfrentar a terceirização de atividade meio, que particularmente eu acho que ela já é bastante prejudicial, é isso que a gente vê todo dia nos fóruns trabalhistas. Com a atividade fim, a precarização certamente virá de forma acelerada e historicamente vai ser dos piores danos que os trabalhadores sofrerão no nosso país. Na medida que você tem um intermediador na força de trabalho, a empresa contratante não vai querer gastar mais, né, quando vai recorrer à terceirização através da contratação dessa força de trabalho. Então, evidentemente que essa intermediação vai resultar numa pressão para que os salários dos trabalhadores contratados sejam ainda menor. E o que é uma empresa terceirizada? É simplesmente um parasita que se apropria de uma parte do trabalhador terceirizado e a única função da empresa terceirizada é intermediar essa contratação. De modo que não tem, do ponto de vista das relações de trabalho, não tem nada que justifique essa intermediação, né, da parte dos trabalhadores e da parte da proteção social. A PL 4330, ela não é uma medida em separado da MP. Ela vem do Congresso e a medida provisória vem do governo. Mas as duas elas formam uma combinação de um ajuste fiscal que vai favorecer essencialmente os bancos e também as empresas. Os aposentados brasileiros também sofrem os ataques vindos de Brasília. Ano após ano, os benefícios são corroídos por uma política que concede reajustes inferiores aos do salário mínimo. Nos 2 últimos anos, por exemplo, os índices repassados aos aposentados e pensionistas que ganham acima do piso foram menores que a própria inflação do país. Uma verdadeira afronta contra o direito de milhões de idosos e idosas. Esta tabela demonstra o arroxo sofrido pelos inativos nos governos FHC, Lula e Dilma. As perdas se acumulam e desde 1994 a desvalorização dos benefícios frente ao salário mínimo atinge incríveis 84%. Então a Previdência Social no Brasil se transformou numa Previdência Social que paga salários muito, muito baixos. Na medida em que existe uma defasagem histórica nesses últimos anos para o reajuste dessas pensões, das aposentadorias. Por que o governo tem feito isso? 2 medidas são principais para isso, 2 razões são principais para isso. A primeira, evidentemente, é poder ter recursos para poder pagar os juros da dívida pública. Quanto menos o governo gasta com a Seguridade Social, quanto menos o governo gasta com a Previdência Social, mais o governo tem desviado para arcar com o pagamento dos juros e amortização da dívida pública. A segunda razão para que o governo faça uma pressão para reduzir o valor das aposentadorias e das pensões é estimular a previdência privada e os fundos de pensão. O governo do PT é um governo fortemente vinculado ao capital financeiro. E os fundos de pensão e as previdências privadas são um dos setores mais rentáveis e promissores para o capital financeiro na atualidade. Então todas as reformas da Previdência que o governo tem feito tem como objetivo estimular esse setor. Isso tem dado, de certa forma, certo, porque tem aumentado no Brasil fortemente as previdências privadas, quer seja de bancos públicos, quer seja de bancos privados. Em contrapartida, o governo federal também se vale desses fundos de pensão de empresas estatais ou de empresas controladas pelo governo, como é o caso do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica, porque esses fundos de pensão acabam funcionando como caixa para os investimentos em privatização, para os investimentos nas PPPs. Então, ao invés do governo utilizar recursos dos trabalhadores para melhorar as suas aposentadorias e para melhorar uma política de distribuição de renda, na verdade tem utilizado recursos dos próprios trabalhadores para estimular a especulação financeira e o investimento para o grande capital.
Frente a tudo isso, os trabalhadores da ativa, os aposentados e as pensionistas precisam se mobilizar. Este é o caminho defendido pela ADIMAP e é tarefa de todos nós organizarmos a resistência contra a retirada de direitos. Ano após ano sofremos todos os ataques do governo a respeito do rebaixamento do nosso benefício. E vivemos com isso. Apertado ali, apertado aqui, fomos levando até agora, com muita luta, mas não foi o suficiente. Agora, com todas essas medidas provisórias, tanto a 664 como a 665, e ainda o processo de intensificação das terceirizações, temos que juntar todas as nossas forças, com todos os setores, seja da ativa, seja do Estado, seja o funcionário público, somar nossas forças para derrotar todos esses ataques feitos pelo governo brasileiro. É preciso ir às ruas contra as MPs 664 e 665 e o PL 4.330. Da mesma forma, exigir o fim da política que destrói o poder de compra dos aposentados e a extinção do fator previdenciário, sem um novo ataque como o fator 85-95. Enfim, temos de dar um basta no modelo que só beneficia os ricos e poderosos. A única saída é aquela a ser construída pela própria classe trabalhadora, independente dos governos, oposição de direita e dos patrões. Só a luta muda a vida.